Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação do jornalista Renato Onofre, do Fluminense, e recebendo o secretário Felipe Peixoto. Secretário, vamos a um outro tema, pesca. A sua secretaria também cuida da pesca no Rio de Janeiro. Há cerca de 15 dias, o ministro da Pesca, Luiz Sérgio, esteve nesse programa e nos deu uma panorâmica da situação da pesca no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. E eu dizia a ele... o que teria que ser feito, perguntava ele, para nós ultrapassarmos o estágio que me parece o estágio atual da pesca no Rio de Janeiro. A pesca no Rio de Janeiro ainda me parece, ainda se mostra para as pessoas como uma coisa muito artesanal. Não há uma atividade industrial, não há uma atividade econômica de vulto lastreada na pesca. Quando se fala em pesca, se pensa numa traineirazinha romântica, em contraposição aos barcos japoneses que fazem pesca industrial mundo afora. Como pode-se evoluir nessa questão para que a pesca do Rio tenha maior expressão no Estado, na economia do Estado e nacionalmente? Até porque o Rio também não tem a liderança da pesca. Hoje, Santa Catarina é o Estado que tem, enfim, o maior peso na pesca nacional. O Rio de Janeiro perdeu muitas posições, né, nesse setor da pesca. Lembro que foi a primeira atividade econômica do Estado, foi a atividade pesqueira. Muitos municípios, Macaé, por exemplo, antes da chegada do petróleo, Macaé tinha como a principal atividade econômica da cidade a atividade pesqueira, e o que tinha ao seu redor. Niterói é a mesma coisa, São Gonçalo tem uma relação grande, Angra também tem uma relação muito forte com a questão da pesca. E o Rio de Janeiro perdeu muitas posições, primeiro, por falta de uma política pesqueira. O que nós estamos desenvolvendo no Estado agora é exatamente compreender não só a questão da pesca, mas a agricultura, que é o futuro da pesca, que é você criar em cativeiro. Então você tem, por exemplo, já projetos, às vezes desenvolve projetos na Ilha Grande de criação de peixe em cativeiro, de água salgada, como nós temos uma série de projetos também voltados para a parte continental, né, para as águas interiores, também voltados para a criação de tanques de redes, né, de criação de várias espécies de peixe. Mas eu acho que o fundamental é que a gente ofereça novamente infraestrutura pesqueira. O Rio de Janeiro saiu da sua segunda colocação para a 8ª colocação na produção de pescado e a gente tem realizado estatística pesqueira, fruto de um convênio com o Ministério da Pesca, e vamos provar em breve que o Rio de Janeiro tem uma posição muito melhor que o 8º colocado. A gente tem grandes chances de chegar ao 2º colocado. Hoje, o Rio de Janeiro tem todos os seus peixes que acabam se criando aqui no entorno do Rio de Janeiro por conta do fenômeno da ressurgência em Arraial do Cabo, e esse peixe todo vai muitas das vezes para Santa Catarina, para ser processado em Santa Catarina. Então a gente perde porque a gente não tem terminal pesqueiro, porque a gente não tem as indústrias todas de pescado foram embora para Santa Catarina. Né? Se a gente olhar o rótulo hoje, a lata da sardinha 88. Mas é viável economicamente ainda o Rio retomar esse processo? Não é só viável, quanto é urgente. Só para vocês terem uma ideia da importância desse setor. Hoje, o maior empregador do município de São Gonçalo, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, extremamente por deficiências, é uma indústria que é a fábrica de uma empresa que faz enlatados de sardinha e de atum, que é o maior empregador do município de São Gonçalo. Então, é uma atividade econômica importante em que a gente tem que dar todo o suporte de infraestrutura. Então, a gente está tendo a oportunidade... Hoje a pesca do Rio chega a quantas toneladas? O problema é esse, não tem informações. Agora que o Ministério da Pesca começou, a gente está com 6 meses já de estatística pesqueira. Sim. Os resultados são maravilhosos em termos de produção. O Rio de Janeiro produz uma quantidade muito grande de sardinha, por exemplo. Grandes embarques em Angra é sardinha. Já no Niterói e São Gonçalo tem os embarques de sardinha e de outros tipos de pescado. O Rio é o maior consumidor de pescado do país, a gente consome pescado pra caramba. Então, mas essa deficiência da estrutura da pesca no Rio seria a razão para o pescado ser tão caro no Rio? O pescado, vamos botar aqui na Você vai no Nordeste, o pescado é muito mais barato. E o camarão, talvez. Camarão, a lagosta. O camarão. Porque, na verdade, você tem uma oferta maior de camarão, né? Você tem uma grande quantidade de criação de camarão em cativeiro no Nordeste. Então, isso cai o preço. O Rio de Janeiro, Farol de São Tomé, em Campos, por exemplo, é um grande produtor de camarão. Nosso camarão sai daqui e vai para a Bahia. O Rio também importa muito pescado, vem pescado, inclusive, do Pará, para abastecer o nosso mercado aqui. O que a gente precisa hoje é dar condição, primeiro, de agregar valor ao peixe, trazendo de volta as indústrias que foram embora do Rio de Janeiro, de volta para cá. E aqui a gente tem uma competição grande, que é com a indústria do petróleo.
A gente fala exatamente isso, essa questão da indústria do petróleo como a economia que gira o Rio, mas na tua parte de desenvolvimento regional tem que se pensar nos pequenos nichos de indústrias, região serrana, hortigranjeiro, como trabalhar isso, como conseguir desenvolver as forças do Estado para esses pequenos agricultores, essas pequenas produções. Renato, você foi muito feliz. Eu acho que o grande dilema é exatamente buscar esse equilíbrio. O Rio de Janeiro hoje tem uma dependência muito grande da indústria do petróleo. A gente sempre disse que era finita, mas cada dia que aparece, ela se torna mais infinita, porque cada dia se descobre mais petróleo. Mas o importante lembrar que a gente não precisa só de combustível para andar no carro, a gente precisa comer, precisa se alimentar. E a gente está trabalhando exatamente com o apoio a essa produção da agricultura familiar, seja dos hortifrutigranjeiros que nós temos na região serrana, seja a produção de diversos outros produtos na região norte e noroeste. Você tem as vocações da região, tem uma indústria de produção de pedras naquela região também do norte? Noroeste, no estado, Pádua. Pádua, de pedras. Muito importante. Quer dizer, na realidade, fomentar essas vocações espontâneas regionais seria de extrema importância, né? O Rio de Janeiro precisa exatamente encontrar essas vocações. A gente hoje tem o noroeste do estado muito esvaziado, o IDH muito baixo, e tem ali a exploração de pedra ali, tem um valor agregado imenso. Exato. Tem uma demanda grande do Rio de Janeiro. A região de Friburgo, Lingerie, que tem uma expressão enorme. É o maior case de sucesso. Exato. É um exemplo que hoje não se restringe só a Friburgo. O caso de Friburgo, na produção ali, né, da indústria de moda íntima, ele se expandiu de uma forma ao longo da região que ela vai a Cordeiro, ela vai a Cantagalo, vai a Bom Jardim, tudo em torno dessa atividade. Nós temos também o polo de moda praia de Cabo Frio também. E ela é exatamente dessa região, Cabo Frio, que são regiões que o royalty de petróleo ainda é a grande questão. A gente vive um processo onde a discussão dos royalties está no Senado, se não está caminhando para um bom entendimento, pode acabar na justiça. Como talvez não preparar, mas buscar nessas regiões onde a dependência do royalty é maior, exatamente essa economia local. Como fazer isso? É possível fazer isso ou não dá? Eles são dependentes do royalty. Nós temos duas realidades. Uma é parte da região dos lagos de Cabo Frio para cima, que é uma região que recebe o royalty da Bacia de Campos, que é a divisa da Bacia de Campos com a Bacia de Santos, exatamente Arraial do Cabo. E tem a Bacia de Santos que só agora começou a produzir. Então, os municípios de Cabo Frio para cima recebem a grande quantidade de royalties. E a gente precisa exatamente ajudar no desenvolvimento de atividades paralelas. Os municípios, por exemplo, têm investido muito na questão de educação, de formação. Eu costumo dizer que um dos municípios que recebe bastante quantidade de royalties e que tem desenvolvido uma série de alternativas a essa atividade é o município de Quissamã, que é um município pequeno, muito dependente da indústria do petróleo, né, mas que hoje investe, por exemplo, na questão de uma cooperativa de leite que ela pegou lá da região serrana e trouxe. Você está dizer que o único município que está se preparando, então, para uma atividade paralela que não seja apenas a renda proveniente dos royalties do petróleo é o município de Quissamã? Não posso dizer que é o único, mas eu vejo um município que está se preocupando, está se organizando para isso. Você está preocupado com a questão dos royalties? Estou muito preocupado. Você acha que isso pode, quer dizer, o impacto disso, obviamente que essa redistribuição, esse projeto, o veto do presidente Lula ao projeto que foi aprovado pelo Congresso, que redistribui de maneira igualitária os royalties entre todos os estados brasileiros, tirando do Rio de Janeiro, tirando do Espírito Santo o que é de direito, porque o Rio de Janeiro tem todo o impacto econômico, o impacto ambiental da exploração do petróleo, e é mais do que justo que tenha também essa renda, é mais do que justo que tenha os royalties provenientes dessa atividade econômica. Já com o pré-sal houve uma mudança e o Estado do Rio aceitou a mudança, e o Estado do Rio já perde com a modelagem do pré-sal. Mais do que isso, os estados brasileiros querem uma parte do pré-sal que já é de direito, já está, é uma questão jurídica acabada, ou seja, seria uma aberração essa mudança e a continuar a situação atual no Congresso, onde o acordo ainda não se fez, nós vamos acabar na justiça, né, secretário? É muito preocupante. Essa situação viabiliza o Estado do Rio de Janeiro. Eu queria aqui fazer uma reflexão, que é o exemplo de Macaé, que a gente sempre utiliza. Macaé,
mesmo com a ajuda de royalties, é um grande problema hoje. É uma cidade com problemas graves de infraestrutura, seja na área de transporte, de trânsito. Quando eu falo para as pessoas que para você sair, por exemplo, de Rio das Ostras, Macaé, você leva 1 hora, 1h30, ninguém acredita. Um trecho que você faz em 15, 20 minutos se não tiver trânsito. Macaé tem problemas graves na área de saneamento básico, na área de drenagem, de urbanização. Uma cidade que recebe uma grande quantidade de royalties e que faz muito investimento nessa área. Então, se a gente não tiver o royalties para fazer essa contrapartida, para poder ajudar o Rio de Janeiro a continuar crescendo, investindo no interior, nos municípios que não são beneficiados, a gente realmente inviabiliza o Rio de Janeiro. Estou muito preocupado. O governador Sérgio Cabral tem intencionado bastante essa discussão e vamos torcer aí que o Rio de Janeiro saia vencedor desse processo. Felipe, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário de Desenvolvimento Regional, Felipe Peixoto.